Sejam bem-vindos ao Método Sky. Hoje você vai aprender de fato como funciona o sistema de investimento em consórcio, como investir no consórcio certo da maneira certa. E eu quero começar essa aula falando para quem é o método de investimento, quem é o perfil ideal para investir em consórcio. Eu falo basicamente que é desde a pessoa que quer começar a investir, que nunca investiu na vida, quer começar a investir, até o investidor profissional, até grandes empresários que já investem e querem fazer uma diversificação ali da sua carteira de investimentos e dos seus investimentos em gerais, tanto para quem quer fazer alavancagem patrimonial quanto financeira. Muito prazer, meu nome é Luiz Antônio Oliveira, sou aqui de Goiânia, Goiás, sou cristão, casado, empresário e investidor. Eu comecei meu primeiro empreendimento foi vendendo iPhones. E no meio do caminho eu testei várias coisas, passei por loja de iPhone, agência de tráfego, lojas de dropshipping ali no digital, já vendi sapato, já vendi relógio, eu já testei de tudo um pouco. Na época que eu mexia com iPhone, é um fato muito interessante que eu comecei a trabalhar com iPhones, depois comecei a diversificação, montei uma agência de tráfego pago, depois comecei com as lojas de dropshipping e no meio do caminho eu sempre ficava em crise, eu sempre tive uma crise dentro de mim que era, beleza, um problema está resolvido que a gente está ganhando dinheiro, mas como investir esse dinheiro? E aí, de fato, a gente entra ali num problema que a gente começa se a gente for analisar de fato o mercado de investimento em geral, a gente acha pessoas que às vezes querem mais se ajudar do que te ajudar. E também a gente entra muito naquela questão, se você está na correria do dia a dia, você quer fazer um investimento, você tem que parar ali o que você está fazendo para poder estudar, para você poder ter uma segurança, para você poder alocar aquele dinheiro. E eu acabava que ficava num loop infinito que ficava trabalhando, pegava o dinheiro, gastava, trabalhava, pegava o dinheiro gastado, nunca tinha tempo para parar para estudar o que eu ia fazer, até que um dia chegou uma cliente na minha loja de iPhones, que hoje é a minha esposa. A minha esposa sempre trabalhou com consórcio, assim que ela saiu do banco, ela já tem, hoje são 11 anos no mercado de consórcio, e na época que ela virou minha cliente ali, a minha cliente assídua na loja de iPhone, ela conseguiu me convencer a eu fazer uma carta de consórcio como investimento, fazer ele iniciar nesse trajeto de investidores. No meio do caminho, eu passei por algumas transições, eu acabei vendendo a loja de iPhones e saindo das outras empresas que eu havia montado, como que tinha uma sociedade, e eu passei por esse momento de transição, que foi a venda da loja de iPhones, e depois fiquei um período nas outras empresas que eu tinha sócio, e aí resolvi me desligar de tudo, e no meio desse caminho eu tive um êxito que foi a contemplação dessa carta de consórcio. Era algo que eu tinha colocado ali no meu TDA, como se diz, no meu mensal, era um boleto que eu pagava ali, que aconteceu de eu ter sido contemplado em 12 meses, e aí eu fui analisar como tinha sido o meu investimento. Basicamente, eu fiz uma carta de R$1 milhão, onde eu pagava uma parcela ali de R$ 2.795 por mês, e em 12 meses eu fui contemplado, tá? Eu falo que até que eu tive sorte, foi uma contemplação num momento muito bom, né? E eu havia acabado de casar com a vendedora de consórcio, que foi a mulher que me trouxe para o investimento. Eu gostei tanto de investir que eu casei com a vendedora de consórcio. Mas basicamente eu fiz esse primeiro investimento e quando eu contemplo, ali eu investi por volta de R$ 33.500 nesses 12 meses que eu paguei. Quando eu chego nessa contemplação, eu vendo o ágio dessa carta e faço uma nova operação de múltiplas cartas. E aí foi passando o tempo e eu vi que eu, Luiz Antônio, eu sozinho, eu não consigo pagar ainda uma parcela de R$100 milhões de consórcio por mês. Porém, se eu pegasse amigos, familiares, trouxesse pessoas para investir comigo, a gente conseguiria potencializar
e todo mundo ganharia. Então, a forma que eu achei de, de potencializar os ganhos os nossos investimentos foi criando um clube de investidores que hoje se chama Sky Investimentos. Hoje, no início, eu comecei a trazer amigos, familiares, todo o nosso network, e hoje a gente já expandiu a nível internacional. Então, basicamente, o método Sky, ele te traz para a Sky Investimentos, que é um clube de investidores em consórcio. É uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, é que eu sou empresário e eu sou investidor. Eu não sou um vendedor de consórcio que vai te vender um consórcio e é isso. Não. Aqui, nesta ocasião, você entra para investir comigo, com o nosso clube de investidores e ganhar junto com a gente. E o que eu quero que você fique bem tranquilo que aqui o que eu vou te mostrar é o que nós fazemos. Vou te mostrar, inclusive, documentos e provas do que a gente faz, de tudo que acontece, e você vai ver que a nossa forma de investir é uma forma bem simples e que traz, de fato, resultados e ganhar em curto, médio, longo prazo. E isso a gente faz, como já falei para vocês aqui, através da Sky Investimentos, que é o nosso clube de investidores. Então, eu vou mostrar aqui para vocês até um pouco mais sobre o nosso grupo de empresas. Basicamente, nós temos a Sky Investimentos. O que é Sky Investimentos? Nós somos um clube de investidores em consórcio. Nós investimos em consórcio tanto para alavancagem financeira quanto para alavancagem patrimonial. Ou seja, a gente investe aqui com um propósito, ganhar dinheiro ou adquirir patrimônio, que são imóveis que você vai entender um pouco mais lá na frente. Disso, nós temos hoje a Sky Consórcios. O que é Sky Consórcio? É basicamente a nossa empresa especializada em cartas de consórcio contemplado. Eu já entrego aqui na Sky Consórcio o consórcio contemplado. Aqui na Sky Consórcio nós temos bastante parcerias com diversas imobiliárias, inclusive as maiores do Brasil, não só no estado de Goiás, mas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Nós temos bastante parcerias estratégicas com imobiliárias, incorporadoras, construtoras, correspondentes bancários, que aqui nós entregamos o crédito pronto para ser utilizado. Por quê? Qual que é o raciocínio? Hoje, se você vai num banco, se você quer fazer um investimento, eu preciso comprar um imóvel, eu quero fazer uma construção. Se você for optar por consórcio e você for num banco, por exemplo, a sua gerente do seu banco vai falar assim: olha, faz o consórcio aqui com a gente, que a gente vai dar um lance de 30%, 40% e vai contemplar. E é o que não acontece hoje. Então eu falo que eu trato o produto, eu trato o consórcio de uma forma muito responsável, até porque eu não sou um vendedor de consórcio, eu sou empresário e investidor, e eu gosto de falar a verdade. Hoje, se a gente for analisar o quanto nós temos que dar de lance para contemplar um consórcio, para utilizar ele ali, eu quero um dinheiro a curto prazo, fazer um consórcio, dar um lance e contemplar, acaba que muitas operações são inviabilizadas pelo fato dos lances estarem muito altos. Então, aqui na Sky Consórcio, a gente resolve a dor do mercado, que é a gente entrega o consórcio contemplado, já pronto para ser utilizado, por menos que o cliente teria que tirar do bolso para dar um lance para contemplar. Que aí, no caso aqui, ele compra o ágio da carta contemplada. E nós temos a Sky Locadora, que é uma locadora de carros para motoristas de Uber. A gente compra uns carros aqui e coloca para alugar. E a Sky Imóveis, que é a nossa holding de imóveis próprios que a gente compra através de consórcio e deixa esses imóveis alugados. Aqui eu gosto de explicar o que é o consórcio. Basicamente, eu gosto de explicar o consórcio de uma forma bem simples. Vamos supor que tem você mais 4 amigos. Então vocês são um grupo de 5 amigos e cada um quer comprar um carro de 100 mil reais, certo? Ao invés de vocês recorrerem às formas tradicionais, ou tirar 100 mil reais do bolso, ou fazer um financiamento, pagar juros, etc., vocês resolvem se autofinanciar. Então, você e seus 4 amigos, vocês vão criar uma conta no banco e cada um vai depositar 2 mil reais por mês. Então, vocês vão começar a juntar ali 10 mil reais por mês. Quando juntar esses 100 mil reais,
vai fazer um sorteio entre vocês 5 para ver quem vai comprar o carro primeiro. Então você foi sorteado, você foi contemplado, você recebe uma carta de crédito para você poder comprar o seu carro, e aí nesse momento você já faz essa aquisição e continua pagando as parcelas. Agora, ficou só os seus outros 4 amigos que estão aguardando a contemplação deles, que quando juntar o dinheiro de novo, vai sortear de novo, e é basicamente isso. O consórcio, ele é um autofinanciamento, são grupos de pessoas que se juntam para se autofinanciar. Porém, essa é uma forma que eu gosto de explicar, muito simples, né? Só que hoje quando nós vamos tratar de consórcio, principalmente para investimento, a gente tem uma preocupação que é a segurança. Para onde vai o nosso dinheiro, quem está administrando isso. E hoje nós temos administradoras que são fiscalizadas e regulamentadas pelo Banco Central, que traz a segurança para o nosso investimento. Quais são os benefícios que a gente consegue ter através da ferramenta consórcio, através desse produto? Hoje, basicamente, a gente consegue fazer compras de imóveis, por exemplo, sem entrada. Vamos supor que você quer começar a investir em imóveis. Hoje, para você comprar um apartamento na planta, você tem que vir e dar uma entrada. Você tem que pegar, sei lá, 40, 50 mil reais, que é 5% do valor do imóvel, de 5 a 6% do valor do imóvel, para dar de entrada, para depois você assumir um fluxo de parcelas e etc. Aqui no nosso método, nós investimos em consórcio sem ter esse aporte. Então aqui nós estamos falando de uma simples parcela mensal que a gente vai colocar no nosso orçamento ali. A gente não paga juros, a gente só paga a taxa de administração, que é a taxa para esse banco, essa empresa, administrar esse dinheiro, administrar os grupos, né? Pelo fato de não ter juros, as parcelas são baixas. Hoje o consórcio, ele é a parcela mais baixa que você pode encontrar de qualquer produto financeiro do Brasil. Não tem risco de a gente perder nosso dinheiro. O único risco, na verdade, que eu sempre falo quando você para de pagar, aí você tem um pequeno prejuízo, mas logicamente esse não é o propósito do nosso investimento. Então a gente considera um investimento sem risco, não tem burocracia, é um boleto que a gente paga ali todos os meses, é totalmente possível proporcionar um alto rendimento, ajuda no planejamento financeiro. É o que eu sempre falo. Se a gente recebe o nosso salário, se a gente recebe o nosso prolabore ali todos os meses e a gente deixa na conta, a gente vai dar um jeito de gastar. Nós vamos arrumar um jeito. Vai em restaurante, a mulher quer uma blusinha, é o que eu falo, se a gente pega o nosso dinheiro e joga para a conta, a gente vai pagar as nossas contas e o que sobrar, a gente vai dar um jeito de gastar. Eu falo que não só o brasileiro, mas o brasileiro, nós não fomos educados financeiramente. A gente não teve essa base cultural de investir, né? Então, se a gente tem um compromisso ali todos os meses, que é um boleto que a gente paga todos os meses, isso força a gente parar de gastar dinheiro à toa e força a gente a investir ao mesmo tempo. Então, é um ponto que eu considero muito importante, seja para quem quer começar a investir em grandes empresários. E alavancagem de patrimônio, que é uma ferramenta poderosíssima que possibilita a gente alavancar o nosso patrimônio no longo prazo, que a gente não dependa de nada na aposentadoria, a não ser os nossos imóveis. E eu trago aqui 2 manchetes para contextualizar um pouco mais para vocês de quando nós vamos falar sobre créditos em geral, créditos imobiliários no nosso país. Hoje, basicamente, quem quer comprar um imóvel está tendo um pouco mais de dificuldade, por quê? Primeiro, nós estamos com uma taxa Selic a 15%, ou seja, os juros estão extremamente altos. E segundo, que além dos juros estar muito alto, beleza, você vai comprar um imóvel, você aceita pagar os juros que tiver, tem que ver se aprova. Por quê? Não tem dinheiro para todo mundo, não tem dinheiro para a demanda que existe hoje no país, a demanda imobiliária. Então, hoje não basta você aceitar os juros altos, não basta você ter um nome bom, os bancos estão restritos e tem que ver se aprova. E
e naturalmente, quando o dinheiro ele está mais caro e mais difícil, as pessoas tendem a ir para mercados onde o dinheiro está mais fácil e mais barato, que no caso está sendo o consórcio. E quando esse cliente vem ali atrás de consórcio, hoje ele acaba encontrando dois cenários. Vendedores de consórcio, gerentes de banco que só querem empurrar um produto e estão focados só no que eles vão ganhar. Ou então eles acabam encontrando ainda pessoas boas que trabalham por propósito e não por dinheiro, que eu considero que é o caso do nosso ecossistema da Sky, que mostram a realidade e mesmo assim a gente consegue adequar esse comprador, esse cliente para o perfil correto, assessorar ele da forma correta e trazer ele para o consórcio de uma forma correta. E eu gosto de falar sobre isso porque muitas vezes você vai ouvir falar: ah, eu tenho um tio que fez um consórcio que a gerente do banco falou que ia contemplar e não contemplou, eu tenho um amigo que fez isso, ou até às vezes você próprio passou por uma situação dessa, que te prometeram alguma coisa e tudo mais, e você acabou se frustrando ou tendo um preconceito com o produto. Mas o que eu quero de você? Esquece tudo que você conhece de consórcio. Esquece qualquer informação que você tiver de consórcio e entenda que aqui nós estamos falando de um consórcio bem diferente, que é trabalhado no mercado. Eu falo que é o consórcio certo do jeito certo. Basicamente hoje, se a gente for fazer uma aquisição, você vai comprar um imóvel de R$1 milhão. Se você tivesse planejado através do consórcio, você consegue ter acesso a R$1 milhão em 220 meses, com uma parcela de R$ 5.590 por mês, com uma taxa mensal de 0,10 ao mês, que dá 1,2% ao ano, e com um custo total ali da sua operação de R$ 1.220. Quando você não se planeja, você precisa comprar um imóvel, quer comprar um imóvel, você não teve esse planejamento, você tem que recorrer ao financiamento ou às cartas contempladas da Sky Consórcio. Quando você vai num banco pegar um financiamento, você tem acesso a R$1 milhão em 420 meses, ou seja, quase o dobro do prazo ali do consórcio. Sua parcela começa em R$14 mil e hoje a gente tem uma taxa mensal média de 1,1%, 1,25% ao mês, que quando a gente vai fazer uma conta de custo total de operação dá 3,5 milhões, que é quase 3 vezes mais o custo total de um consórcio. Então, diante dessa simulação, dessas duas simulações, hoje se você fosse comprar um imóvel, você preferia ter se planejado antes ou fazer um financiamento aí na loucura e pagar e deixar os bancos ricos, né? Mas beleza, até aqui eu já te mostrei que a gente está falando de um mercado que tem alta demanda. Hoje o mercado de consórcio é um mercado bilionário. Em 2023 movimentando os 320 bi, em 2024 bateu próximo ali de 900 bilhões e 2025 com certeza é a ascensão do consórcio e daqui para frente quem não abrir o olho para a ferramenta da forma certa vai acabar sofrendo, né? Então, beleza, eu estou falando de um mercado que é trilionário, que é uma excelente ferramenta de compra, que te ajuda a guardar dinheiro e investir ao mesmo tempo, que é seguro, que não depende de volatilidades políticas, nem nada, mas como que a gente trata o consórcio a título de investimento? Como que a gente investe em consórcio hoje? O primeiro raciocínio que eu gosto de trazer é o que é investimento. Porque hoje, se a gente for parar para analisar investimentos, nós temos o investimento ativo e o investimento passivo. O que isso significa? O investimento ativo por exemplo, eu vou pegar 50 mil reais e vou montar uma distribuidora de bebidas. Você está investindo, porém é algo que depende do seu esforço, que depende ali de você estar no dia a dia administrando para fazer aquele negócio dar certo. Investimento passivo é tudo aquilo que a gente coloca o nosso dinheiro e o nosso dinheiro trabalha pela gente. O nosso dinheiro próprio nos traz rendimentos. Quando a gente vai para o mercado tradicional no Brasil, nós temos poupança, que vai te pagar ali, em média, 0,6 ao mês, que a gente nem pode considerar investimento, e se pagar 0,6, né,
a gente nem pode considerar investimento porque a poupança hoje ela rende menos que a inflação anual. Um CDB, que vai te pagar ali 0,80, descontado imposto de renda, aluguel de imóveis, parte ali de 0,6 ao mês, tesouro prefixado, 1% ao mês, e tem a bolsa de valores, que se você for muito bom, for estudioso, ou tiver uma pessoa muito boa para te ajudar, você tem 1% ao mês. Então, no mercado tradicional de investimentos do nosso país, tudo gira em torno de 1% ao mês quando nós falamos em segurança, em aplicar o nosso dinheiro e ter uma segurança, sem correr risco. Porque existem, logicamente, rendas variáveis que vai ter uma rentabilidade maior, só que com um risco muito maior. E quando a gente vai falar de investimento, a gente sempre tem que focar em 3 pilares. O que a gente tem que analisar como investidor? Segurança, rentabilidade e liquidez. Então, a gente vai entrar aqui agora no primeiro cenário de investimento em consórcio. Agora você vai começar a entender qual é a forma certa, o jeito certo de fazer um consórcio e tratar isso a título de investimento. Aqui eu fiz uma simulação de um consórcio de R$ 500.000. E nós temos que considerar 2 pontos, 2 raciocínios. O primeiro raciocínio é, nós investimos em uma administradora que foi a criadora no Brasil do plano de meia parcela. O que é o plano de meia parcela? Você paga a metade da parcela até a contemplação, depois que contemplou, a sua parcela dobra, certo? O segundo ponto é, você concorda comigo que se você quer comprar um imóvel hoje de R$ 500.000 e você contempla esse consórcio daqui 2 anos, você concorda comigo que este imóvel que você queria comprar já não é mais R$ 500.000? Ele valorizou? Justo. Por conta disso, o consórcio ele tem um reajuste pelo INCC a cada 12 meses para poder acompanhar essa valorização e não deixar ali os investidores, os clientes, perder esse poder de compra. E aqui é até um ponto de reflexão que eu trago que é, será que o consórcio só é bom quando contempla rápido? Agora você vai entender. Beleza, aqui a gente tem uma carta de R$ 500.000 que nós temos uma parcela de R$ 1.397,50 por mês, certo? Vamos supor que você fez essa carta de R$ 500.000 ou várias cartas de 500, mas você fez e você pagou 12 meses e ainda não foi contemplado. Você vai ter investido no total, a soma das 12 parcelas, as 12 meias parcelas que você pagou nos 12 meses, dá 16.770, certo? A média do INCC nos últimos 5 anos está dando uma média de 8,36%. Porém, eu como investidor, eu sempre gosto de considerar médias abaixo para que a gente não faça projeções só na época de vacas gordas. A gente tem que analisar cenários um pouco abaixo para a gente travar uma expectativa e poder ser surpreendido. Então, beleza, você pagou 12 meses dessa carta de 500 mil, investiu os 16.770 e agora o seu crédito reajustou pelo INCC 6%. O seu crédito que era R$ 500.000, ele reajustou, ou seja, ele acresceu no seu crédito aqui mais 6%. 500 mil mais 6%, o seu crédito foi para R$ 530.000, certo? Então, isso significa que você teve um retorno no reajuste de R$ 30.000, porque você acaba ganhando essa valorização ali no seu crédito. Beleza, se a gente pega os R$ 30.000 que você teve de retorno jogando o INCC abaixo e diminui e subtrai o valor que você investiu, 16.770, você teve um rendimento de R$ 13.230, que é o retorno menos o valor investido, R$ 13.230. Quando você pegar 13.230 e dividir por 16.770, nós chegamos numa rentabilidade de 78% em 12 meses, que dividido pelos 12, você vai chegar ali próximo de 6,5% ao mês. E aí eu te trago uma pergunta, qual é o investimento hoje que te dá uma rentabilidade de 5, 6, 7% ao mês, que não tem risco de você perder seu dinheiro? Beleza, Luiz, mas aqui eu não tenho liquidez, eu não peguei os 13 mil e coloquei na minha conta. Ok, mas quando a gente vai analisar investimentos, a gente tem os 3 tópicos, rentabilidade, segurança e liquidez. A gente nunca vai ter uma rentabilidade grande com uma segurança grande com a liquidez. Então aqui é um investimento que tem um alto rendimento. Eu costumo falar que é um boleto que a gente paga que esse investimento
este consórcio, antes de contemplar, ele está me trazendo a rentabilidade de uma renda variável com a segurança de uma renda fixa, certo? Ok. E aqui eu fiz uma linha do tempo onde eu falo que no meio do caminho vai acontecer um problema bom, que é a contemplação. Agora o meu dinheiro ele vai parar de render e eu tenho que escolher de que forma que eu vou realizar esse investimento, de que forma que eu vou utilizar esse crédito que eu consegui contemplar, certo? O primeiro cenário que nós aqui da Sky Investimentos focamos hoje é a venda da carta. Inclusive é um bônus e uma segurança que você como investidor você tem, que é a compra garantida da sua carta. A Sky ela te garante a compra da sua carta na sua contemplação. Como que funciona? Basicamente, se você é um investidor que fez abaixo de 10 milhões de crédito, nós te garantimos no dia da sua contemplação 20% do valor do crédito. Se você fez acima de 10 milhões de crédito, nós te pagamos 25% no dia que você contemplar. Luiz, como que funciona isso na prática? Vamos supor que você fez uma carta de R$1 milhão. Hoje um consórcio de 1 milhão, você vai pagar uma meia parcela de R$ 2.795. Ou seja, você vai ter um investimento de R$ 2.800 para poder ter acesso a R$1 milhão de crédito, certo? Vamos supor que você fez essa carta de 1 milhão e você pagou 10 meses e foi contemplado. Você vai ter investido 10 meias parcelas de R$ 2.795, que o total é R$ 27.950. De novo, se você fez abaixo de 10 milhões, eu te compro essa carta no dia da contemplação por R$200 mil. Se você fez acima dos 10 milhões, eu te compro essa carta no dia da contemplação por R$250 mil. Ah, Luiz, mas por que você me compra essa carta? Lembra ali no início da nossa aula que eu te mostrei que hoje nós temos a Sky Consórcios? Então, nós usamos aqui também a Sky Investimentos para ser uma espécie de fábrica de cartas contempladas para poder atender a demanda da Sky Consórcio. Então, aqui eu vou te pagar 20% ou 25% e vou jogar uma lucratividade aqui para a Sky, né, para a gente atender nossa estrutura e, logicamente, ganhar dinheiro e trabalhar esse cliente final. Então, a venda da carta, ela é basicamente isso. A Sky, ela te garante ou os 20% ou os 25%. Porém, a carta é sua, direto com a administradora. Isso é uma opção de compra, é uma opção que você, como investidor, você tem. Nós te garantimos que eu te compro essa carta no dia que você contemplar. Não importa quantas parcelas você pagou. Você pagou uma parcela, 3, 5, 10, 20 parcelas, e contemplou, não importa qual prazo você demorou para contemplar, eu te pago no dia que você contemplar. Que hoje a nossa demanda é extremamente alta e a gente precisa dessa reposição. Aqui eu quero trazer para vocês cases reais de investidores. Aqui eu vou mostrar para vocês agora extratos contemplados, ou seja, documentos, né, de extratos de consórcio que são situações reais de investidores nossos que fizeram e tiveram seus resultados. Então, basicamente, aqui nós temos uma carta de R$ 212.681, certo? Se nós formos analisar aqui o quanto esse investidor pagou no total, ele pagou R$ 21.535. Aqui ele foi contemplado em 23 meses, ou seja, quase 2 anos, certo? Ele fez essa carta de 212 mil e investiu até a contemplação R$ 21.535. 212.681,64 vezes 20%, ele nos vendeu essa cota por R$ 42.536, menos 21.535, que foi o que ele investiu, ele teve um lucro de R$ 21 mil. Beleza, R$ 21 mil dividido por 21.535, que foi o que ele investiu, ele teve basicamente 97%. Ele simplesmente dobrou o investimento que ele fez, certo? 97% em 23 meses dá uma rentabilidade real de mais de 4% ao mês. Aqui, num segundo cenário, nós temos uma carta de 276 mil, que o nosso investidor ele entrou aqui na primeira parcela e ele contemplou na parcela número 10. Então aqui ele pagou 10 meses,
o valor total investido foi R$ 9.158 e ele acabou nos vendendo essa carta de R$ 276.552,77, 20% nós pagamos para ele R$ 55.310, menos R$ 9.158,05 que ele investiu, ele teve uma lucratividade em 10 meses de R$ 46.000, pagando um boleto de R$ 900 por mês. Então aqui você já começa a entender, você já começa a abrir a cabeça de o que é alavancagem financeira com consórcio, é como ganhar dinheiro com consórcio, certo? Aqui eu tenho uma carta de R$ 500.000, eu quis trazer um pouco mais de extratos para vocês poderem entender de fato vários cenários do que acontece, para você ter mais, para você ter uma segurança maior de o que acontece comigo e com os nossos investidores da Sky Investimentos. Aqui a gente tem uma carta de R$ 500.365. O investidor pagou de novo 10 parcelas, investiu R$ 16.979,40 e foi contemplado. Essa carta de 500 mil, nós pagamos para ele basicamente R$ 100.000 no Pix, certo? Só que ele investiu R$ 16.979. Então, 100 mil menos 16.979, ele teve uma lucratividade em 10 meses de R$ 83.000, pagando uma parcela de R$ 1.600 por mês. Aqui, uma outra carta, agora uma carta maior, tá? De R$ 964.400. Essa investidora, que é uma investidora mulher, ela entrou aqui na parcela número 1. No total, ela investiu R$ 70.616,30. Ela entrou na parcela número 1 e contemplou na parcela 22. Ou seja, aqui ela ficou 22 meses, que foi quase 2 anos para contemplar essa carta. E acabou nos vendendo esse crédito por R$ 192.880. Então, se ela investiu R$ 70.616,30, ela teve uma lucratividade em quase 2 anos de R$ 122.263, pagando uma parcela, pagando um boleto de R$ 3.000 por mês. E aqui eu trago uma outra reflexão. Ela pagou R$ 70.000 para poder ter acesso a 1 milhão de crédito, que isso poderia ter tornado patrimônio e tudo mais. Então, quando eu falo que nós conseguimos comprar bens, comprar imóveis sem dar entrada, aqui ela não pegou os R$ 70.000 e tirou da conta, tirou do bolso e deu. Não, é simplesmente uma construção, simplesmente parcela de R$ 3.000 por mês que possibilitou ela a ter acesso a esse crédito de quase R$ 1 milhão. Aqui nós já temos uma carta de R$ 1.075.000, tá? Esse investidor fez essa carta dia 22 de janeiro de 2025, foi contemplado dia 17/9 de 2025. Então, aqui ele entrou aqui, ó, na parcela número 11 e ele foi contemplado na parcela número 18. Então aqui ele pagou 7 parcelas até a contemplação. Nós temos um detalhe que essa cota ela foi contemplada de uma forma diferente das cotas que eu acabei de te mostrar. O investidor fez os 1.075.000, porém ele foi contemplado por uma modalidade que chama-se lance embutido. Aqui na administradora que a gente investe, nós podemos utilizar até 30% do valor do crédito para ser contemplado mais rápido. Então a gente pode tirar 30%, dar esse lance embutido, que não sai do nosso bolso, sai direto do crédito, para contemplar mais rápido. Se você é contemplado assim, a sua parcela aqui, por exemplo, era de R$ 1 milhão e você contemplou pelo lance embutido foi para 700, eu te compro esta carta por 20% ou 25% em cima do crédito líquido, em cima dos 700, que é o crédito real que você consegue utilizar. Então esse investidor fez uma carta de R$ 1.075.000, foi contemplado pelo lance embutido em 7 meses e ele teve um crédito líquido aqui de R$ 776.542. Se a gente for somar aqui todas as parcelas que ele pagou, ele teve um investimento total de R$ 25.000 para contemplar
essa carta de 776, 542,87 vezes 20%, ele vendeu essa carta para a Sky, ele vendeu essa carta para nós por 155 mil, menos 25 mil reais de investimento. Ele teve uma lucratividade aqui em 7 meses de R$ 130.308, pagando um boleto de R$ 2.900 por mês. E a gente tem diversos cenários, inclusive cenários de sorte, né? Aqui, o que eu gosto de deixar bem claro é que contemplações rápidas, contemplações 1, 2, 3, 5 meses acontecem, porém é sorte. A gente não pode investir, a gente não pode fazer um investimento contando que isso vai contemplar rápido, porque aqui não é um jogo do Tigrinho nem a Mega Sena, aqui a gente faz um investimento estruturado. Esse investidor fez essa carta dia 30/6 de 2025, uma carta de 316 mil reais, e ele contemplou dia 15/8 de 2025. Investidor que pagou 2 parcelas e foi contemplado pelo lance embutido também. Então o crédito dele, que era 316.438, caiu para, liberou um crédito líquido, né, descontando os 30%, que deu 94.931, liberou um crédito líquido de 221.695. Vezes 20%, esse investidor, olha o que é possível acontecer. Esse investidor investiu pouco mais de R$ 2.000 e nos vendeu essa cota por R$ 44.339. Quando eu falo que quando a gente olha para a alavancagem financeira, a gente consegue ter resultados expressivos com investimentos pequenos, porém que fique bem claro que é sorte. Por exemplo, essa carta aqui de 1.265.000, esse investidor fez essa carta dia 25/10 de 2023 e contemplou dia 17/9 de 2025, também pelo lance embutido. Então, um crédito que era 1.265.000 descontou 353.800 e liberou um crédito líquido de 913.974,22. O investidor entrou aqui na parcela número 2 e ele foi contemplado na parcela número 24, certo? Aqui, se a gente for considerar, aqui é o lance embutido, que ele foi, que descontou do próprio crédito. Então, se a gente for considerar aqui, ó, 403.493 menos o lance embutido, esse investidor tirou do bolso em 24 meses, em 2 anos, R$ 49.693 e contemplou essa carta de 913.974. Então, 913.974 vezes 20%, ele nos vendeu essa cota por R$ 182.974. De novo, um outro caso contemplado por lance embutido. Esse investidor fez essa carta dia 12/6 de 2023 e contemplou dia 16/7 de 2025. Aqui, ele entrou na parcela número 10 e foi contemplado na parcela número 25. Então, a carta dele, que era 760.369, foi tirado 30%, que descontou 212.536, e ele teve um crédito líquido de 547.833, que na venda para a Sky nós pagamos R$ 110 mil nessa carta, que ele teve um investimento aqui, no total, tirando aqui o lance embutido que não saiu do bolso dele, R$ 53.600. Então, aqui em 21 meses, quase 2 anos, ele mais que dobrou o valor investido, que, de novo, ele não teve que tirar um dinheiro do bolso para investir. Ele teve que fazer uma parcela de R$ 2.000 por mês e recebeu ali em 21 meses 110 mil. Nós temos uma carta, inclusive, de sorte. Esse investidor fez essa carta de R$ 1 milhão, dia 29/2 de 2024, e foi contemplado dia 16/8 de 2024. Então aqui, se a gente for direto no extrato, ele pagou 1, 2, 3, 4, 5 meias parcelas e foi contemplado. Aqui ele teve um investimento de 2.795 vezes 5. Investiu R$ 13.975 em 5 meses e contemplou a carta de 1 milhão. E esse investidor também optou pela venda, só que
esse investidor é um investidor que já tem mais de 10 milhões de crédito e nós pagamos 250 mil para ele pelo ágio dessa carta. Então, 250 mil menos o valor investido, ele teve uma lucratividade aqui de 236 mil em 5 meses, pagando uma parcela de R$ 2.795 por mês. Aqui a gente tem um exemplo menor, tá? Uma carta de 267.977, que o investidor entrou na parcela número 7, ou seja, num grupo que já tinha rodado 7 meses e foi contemplado na parcela número 28. Se a gente for fazer aqui as contas de tudo que ele pagou, ele teve um investimento total de 19.298 e vendeu essa cota para a gente por R$ 53.640. Então ele praticamente triplicou o valor que ele investiu nas parcelas de R$ 800 por mês em 21 meses também. E aqui também um exemplo menor, uma carta de R$ 300 mil. O investidor entrou aqui no consórcio dia 9/11/2023 e contemplou dia 16/8/2024. Quantas parcelas até a contemplação? Foram pagas 11 parcelas até a contemplar. Aqui ele investiu 11.169 e foi contemplado. Então, desses 11.169, ele vendeu essa carta para a Sky por R$ 60 mil, que 60 mil menos 11.169, ele teve uma lucratividade nos 11 meses de R$ 48.831, que dividido por 11.169, ele teve 437,20% de rentabilidade sobre uma parcela de R$ 900 que ele pagou durante 11 meses. Dividido por 11, aqui ele teve 34,79% de rentabilidade mensal. É loucura e acontece, tá? Aqui, uma carta de R$ 600 mil. Esse investidor fez essa carta dia 15/9/2023 e contemplou dia 16 de agosto de 2024. Aqui, ele pagou 11 parcelas até a contemplação. Então, aqui, do número 1 ao número 11, ele contemplou essa carta e teve um investimento total de 1.677 vezes 11. Ele investiu no total R$ 18.447 e nos vendeu essa cota de 600 mil por R$ 120 mil. Ou seja, aqui, com uma parcela de 1.677 por mês, esse investidor, em menos de um ano, ele teve uma lucratividade de R$ 100 mil. Além dele pegar o que ele pagou de volta, ele lucrou 100 mil. E por último, também um caso de sorte, uma carta menor, é uma carta de R$ 200 mil, onde o investidor fez ali esse consórcio 24 de abril de 2024, 24/4, e foi contemplado dia 16/8/2024. Então aqui é um caso que pagou 4 parcelas até a contemplação e teve o êxito aí no seu investimento. 617 vezes 4, ele teve aqui um investimento de R$ 2.470 e nos vendeu a cota por R$ 40 mil. Então, assim, eu quis trazer vários cenários, vários extratos, várias provas. Isso aqui é uma prova de que acontece para você entender de fato como funciona, como as pessoas ganham dinheiro com consórcio, como eu e os nossos investidores ganhamos dinheiro com consórcio. E que é totalmente possível você entrar para ganhar também. Beleza, Luiz. Aqui a gente já entendeu o primeiro cenário, que é a venda da carta. Eu já entendi que eu posso fazer um consórcio, se eu paguei uma parcela 5, 10, 20 e contemplar, eu posso te vender por 20% como uma opção e garantia. Porém, aqui eu tenho até uma conta que eu fiz que se você pagar até 60 parcelas e nos vender por 20%, você tem mais de 1% de rentabilidade ao mês. Lembrando que essas cotas é uma cota sua, direto com a administradora, você não paga nada para o Luiz, não paga nada para a Sky e não assina nada com a gente. Esse é um compromisso que eu te faço, que eu te garanto essa compra, porém a carta é sua, você pode, além de utilizar, vender ela para um tio, pai, amigo, para quem você quiser.
qual que é o segundo ponto que nós focamos aqui no método Sky, na Sky Investimentos? Alavancagem patrimonial com os imóveis. Aqui, agora, nós não tratamos só o lucro a curto prazo, o lucro de vender a carta, mas também aqui a gente já entra num segundo cenário que é extremamente praticado por grandes empresários no Brasil, que é a alavancagem patrimonial com consórcio, que é uma estratégia poderosíssima que vai te fazer aposentar sem depender de INSS, de previdência, de qualquer outra coisa. Aqui, basicamente é o seguinte, vamos supor que você fez uma carta de 500 mil reais. Tá, vamos lá. Luiz, fiz uma carta de 500 mil reais, estou pagando lá 1.397 por mês. Vamos supor que você contemplou em 24 meses, você demorou 2 anos para contemplar. No total, você vai ter investido R$ 33.540. Beleza, você contemplou essa carta de 500 mil reais. Agora, você tem os primeiros 2 cenários, que é ou o Luiz, a Sky, te paga 100 mil reais no Pix por essa cota. E um segundo ponto é, você como investidor aqui da Sky Investimentos, do método Sky, você conta com a curadoria de imóveis de investidores profissionais da Sky que vão te auxiliar nessa compra. Luiz, contemplei minha carta, eu quero comprar um imóvel, posso comprar com meu amigo que é corretor? Pode, porém, nós temos hoje uma curadoria especializada por investidores, gente que já tem 40, 50 imóveis alugados, que não é simplesmente um corretor que quer te vender um imóvel, são pessoas que já sabem o que estar fazendo, então vai poder te direcionar melhor. Você tem essa curadoria de forma gratuita, como um bônus para todos os nossos investidores. Aqui eu estou dando um exemplo de um imóvel aqui na minha cidade, na cidade de Goiânia, porém, eu como investidor, eu sempre gosto de analisar cenários pessimistas. A gente tem o cenário bom, tem o cenário médio e o cenário um pouco pessimista. Então, quando a gente vem... Luiz, contemplei uma carta aqui de 500 mil. O que em Goiânia eu consigo fazer? Olha, a gente tem um empreendimento aqui que chama DNA Smart Style. Fica no setor Bueno, que é um setor muito nobre aqui na nossa cidade. E com 448 mil reais eu consigo comprar um flat de um quarto neste prédio, que é excelente para locação, inclusive Airbnb. Eu já vi casos reais lá de Airbnb, extrato de 12 meses, a média, que é extremamente interessante. Mas beleza, com essa carta de 500 mil, você consegue comprar um apartamento de 50 mil, de 450 mil, os outros 50 mil reais que sobrou de crédito, você consegue utilizar tanto para bater no seu saldo devedor e diminuir suas parcelas, quanto para pagar custas de registro, custas cartoriais, imposto de transferência e etc. Mas beleza, qual que é o raciocínio? Contemplei essa carta, a minha parcela foi para 3 mil reais. Aqui eu consigo comprar este apartamento e colocar ele para alugar de imediato, porque aqui a gente foca em apartamentos até mesmo prontos para poder já gerar rentabilidade, por 4 mil reais por mês. Uai, mas se eu tenho então 4 mil reais por mês de aluguel e tenho 3 mil de parcela, o aluguel paga minha parcela e me sobra 1.000. Ok. E a gente chama isso de um modelo de autoquitação, que é quando você paga até contemplar e depois o imóvel você paga sozinho. E agora eu trago uma reflexão para você. Você contemplou essa cota, comprou esse apartamento, colocou ele para alugar, deixou ele se pagando. Daqui 15 anos, quando esse consórcio quitar, o que você acha que vai valer um apartamento de 450 mil reais num setor extremamente nobre em Goiânia, que é uma tá aí nos noticiários, que é uma das 5 capitais que mais valorizam no Brasil. Jogando extremamente baixo, de novo, fazendo análise pessimista, eu chuto que esse apartamento em 15 anos ele tem que valer pelo menos 700 mil reais. Tem gente que vai falar que vai dobrar, que vai para 1 milhão, ok, mas considerando ali que é um período que o apartamento já vai estar um pouco mais antigo e tudo mais, vamos fazer uma análise extremamente pessimista. Você vai ter um imóvel quitado de 700 mil reais. Ok, você vai ter um imóvel quitado de 700 mil reais que você não pagou 450. Você pagou 33 mil, que foi o que você tirou do bolso até contemplar. Depois que contemplou, o imóvel ficou se pagando sozinho. Então, você fez um investimento de 33 mil reais hoje, que você não tirou do bolso, que você pagou parcelas
de R$ 1.400, R$ 1.397, até contemplar que isso daqui 15 anos vai ser um patrimônio de 700, 800 mil reais quitado para você morar, continua deixando alugado e pega a rentabilidade para você, vender e realizar e pegar o valor para você fazer literalmente o que você quiser. É um patrimônio que é seu. Então a alavancagem patrimonial com consórcio é extremamente poderosa e isso grandes nomes, grandes empresários, artistas, grandes investidores fazem há décadas no Brasil, principalmente, que não é amplamente divulgado. Mas beleza, aqui eu te mostrei os dois cenários que a gente mais foca, que como investidor é mais interessante. A venda da cota e a alavancagem patrimonial com o consórcio. Porém, a gente também tem outros cenários que eu acho importante você conhecer, que aqui nós fizemos um consórcio para imóvel, nós fizemos um investimento em um crédito imobiliário. Então, Luiz, eu tenho um lote que eu quero fazer uma construção nele. Ok, você pode perfeitamente utilizar esse crédito para fazer essa construção. Luiz, eu não tenho um lote, mas eu identifiquei uma oportunidade, eu quero construir kitnets perto de uma faculdade e eu ainda não tenho um lote. Você pode fazer o processo de aquisição e construção, que é utilizar esse dinheiro para comprar o lote e construir. Ah, Luiz, eu ainda não tenho uma casa própria. Você pode perfeitamente utilizar essa carta para comprar uma casa própria para você. Um cenário que é amplamente procurado e que pouca gente sabe também é a questão do levantamento de capital. Aqui nós estamos falando de um dinheiro um dinheiro a 1,2% ao ano. Ou seja, é literalmente o dinheiro mais barato que você pode ter acesso. E se você contempla uma carta, você fez uma carta de R$1 milhão, você contemplou ela. Se você tem um imóvel quitado, logicamente superior a 1 milhão, 1 milhão e 200, você pode alienar este imóvel, pegar essa carta, colocar neste imóvel e sacar o dinheiro para você trabalhar. Agora você tem R$1 milhão na mão, pagando uma parcela de 5.600 a R$6.000 por mês, e se você fizer uma aplicação simples, você tem aí pelo menos 10, 11 mil reais por mês com esse dinheiro aplicado. Então, logicamente, e quando a gente fala de investimentos, se você for empresário, você quiser investir em outras coisas, fazer o que quiser com dinheiro, você tem um prazo extremamente legal, com uma parcela extremamente tranquila e um dinheiro muito barato para você poder trabalhar. Luiz, eu tenho um prédio, eu tenho uma casa, eu tenho um imóvel que eu quero reformar ou ampliar. Perfeitamente. É um crédito que você pode utilizar para imóveis. E, importante, contemplei uma carta de R$1 milhão, preciso comprar um imóvel de R$1 milhão? Não. Quando você contempla essa carta de R$1 milhão, é a mesma coisa que você ter R$1 milhão no banco. Porém, você só pode sacar para imóveis. Então, Luiz, contemplei a carta de R$1 milhão aqui e eu quero comprar um apartamento de 400 mil. Ok, você pega 400 mil desse crédito contemplado, compra este imóvel. Enquanto você não utilizar esses 600 mil que vai sobrar lá, ele está aplicado, que é uma modalidade extremamente interessante também. Enquanto você não utilizar o dinheiro pós-contemplação, o seu dinheiro fica aplicado a 95% do CDI, que hoje representa 1,1% ao mês, que é extremamente interessante. Por quê? Porque se você contempla uma carta de R$1 milhão, agora após contemplação você vai ter uma parcela de 5.600, certo? Este 1 milhão aplicado a 1,1% ao mês, ele vai render no seu crédito 11 mil reais por mês. Então você vai estar pagando 5.600, mas vai estar ganhando 11 mil por mês a mais que vai estar somando no seu crédito, que é extremamente interessante. Então, beleza, você comprou esse imóvel de 400 mil. Luiz, agora eu quero comprar 4 lotes de 50. Pode perfeitamente pegar os 200 mil reais, comprar, sobrou 400 mil, agora você quer comprar 2 apartamentos de 200, pode perfeitamente. Então, esse crédito, você pode utilizar ele da forma que você quiser para imóveis. Luiz, ok, entendi tudo, eu entendi que eu posso vender a carta e ganhar dinheiro, entendi que eu posso comprar imóveis para alavancagem, entendi que a gente tem que eu posso ter outros cenários, construir, enfim, etc. Mas como que funciona a forma de contemplação? Que é o que traz sentido para o nosso investimento. Basicamente, hoje, no Brasil, nós temos 130 administradoras de consórcio.
E aqui é onde eu falo que aqui é o consórcio certo do jeito certo. Não é qualquer consórcio que é investimento, não é qualquer estratégia que você vai estar investindo. Hoje, por exemplo, se você for num banco, você tem 3 formas de contemplação. Você vai lá no banco X, no banco que você tem conta, e fala para gerente, gerente, eu quero fazer um consórcio e tal, como que eu vou, quais vão ser as formas de contemplação? Você vai ter o sorteio, que é sorte, basicamente, eu vou te explicar o que é cada um, mas você vai ter o sorteio, o lance embutido, que é onde você tira uma parte do seu crédito para contemplar mais rápido, e o lance livre, que é onde você dá um lance do bolso para poder trazer essa contemplação mais rápida. Basicamente é isso. Quando você vai para um banco, quando você vai para administradoras que vendem consórcio, de uma forma, o consórcio tradicional, você tem 3 formas de contemplar. Quando a gente vem aqui, quando a gente vai investir no método Sky, quando a gente vai investir com a Sky Investimentos, hoje nós investimos numa administradora que, primeiro, é uma administradora focada em investidores, além de ser a maior do Brasil em cotas ativas, é uma administradora focada em investidor. Então é um produto muito bem acertado para investimento. E aqui, basicamente, nós temos 6 formas de contemplação. Quais são eles? Primeiro, lance livre. O lance livre é onde você fez uma carta de 1 milhão, você quer dar 300 mil do bolso para contemplar. Não vai contemplar. Então, o lance livre, hoje, em todas as administradoras, são lances extremamente altos que não fazem sentido. Aqui o nosso propósito é apenas pagar parcelas e ter esse investimento ali no curto, médio e longo prazo. Se a gente contemplar rápido, eu só paguei parcela, então meu lucro vai ser maior. Então, aqui a gente não usa lance do bolso. Aqui o nosso investimento é simplesmente pagar parcelas, certo? Porém, pagar parcelas com estratégia que você já vai entender. Então, o lance livre a gente não utiliza. Então, a gente vai ficar aqui com 5 formas de contemplação. O sorteio, só de você estar pagando, você já está concorrendo. Eu gosto de falar que o consórcio ele é como se fosse uma rifa. Vamos supor que você vai entrar num grupo de 1000 pessoas. Isso significa que é um grupo de 1000 números. Então, você tem do número 1 ao número 1000 para comprar um número, certo? E você foi lá e comprou o número 800. Se no dia do sorteio, existe um dia todos os meses, que é todo dia 14, existe o sorteio pela Loteria Federal. No dia do sorteio, se sair o número 800 no resultado da Loteria Federal, você foi sorteado, você foi contemplado. Então, é o que eu falo, é sorte e basicamente você vai concorrer aí, em média com 96% do grupo. Quando a gente vem para o lance embutido, aonde você pode tirar 30% do valor do seu crédito para contemplar mais rápido, para dar de lance, que é aqueles cenários que você viu nos extratos. Se você fez uma carta de 1 milhão e contempla pelo lance embutido, seu crédito que era de 1 milhão vira 700 mil, sua parcela que era de 1 milhão cai para uma parcela de 700 mil. Que eu também considero sorte. Por quê? E é inclusive uma estratégia utilizada por vendedores de consórcio, gerente de banco. Não, a gente vai utilizar o lance embutido para você contemplar. Mas o lance embutido também é sorte. Por quê? Você vai concorrer em média com 90% do grupo, porque como é um lance que não sai do nosso bolso, todo mundo, praticamente todo mundo, a maioria, a maior parte do grupo vai ofertar também. Então, aqui a gente tem uma média que você vai concorrer com 90% do grupo. Que isso ainda é sorte. Luiz, o que acontece para eu sair da sorte e ir para a estratégia? Que é o que a gente como investidor quer. Aqui na administradora que nós investimos, nós temos os lances fidelidades. O que é o lance fidelidade? Hoje, basicamente, nós temos eles de 6 meses, 12 meses e 18 meses. Qual que é o raciocínio aqui? Você lembra aqui, ó, que eu te mostrei que enquanto você não contemplar o seu dinheiro está rendendo 5%, 6% ao mês, beleza. Quando a gente vem aqui para as formas de contemplação e a gente olha para o lance fidelidade, o fidelidade ele é só para quem está pagando em dias sem atrasar nenhuma parcela. Então hoje, pelo fato da gente estar numa administradora que é focada em investidor, nós temos cenários de investidores que não querem contemplar, por incrível que pareça. Vou te dar um exemplo, médico. Hoje,
a gente não pode generalizar, mas pelo menos 90% dos médicos do Brasil não tem educação financeira. Eu falo que é tudo ao extremo. É um cara que estuda muito, trabalha muito, ganha muito e gasta muito. Então a maioria dos médicos são endividados. O que eu falo para o médico? Ah, você está ganhando 80 mil reais por mês e está gastando 100 mil. Que isso é extremamente comum, tá? Cara, pega esses 80 mil, vamos fazer uma reserva para você aqui, a gente faz 4 milhões de consórcio. Agora esse cara vai pagar 11 mil e pouco por mês, certo? Qual que é o raciocínio? Isso ele vai entrar num consórcio de 18 anos. Se ele paga atrasado, ele vai pegando o rendimento anual do crédito, né? E ali no final do grupo, quando esse grupo acabar, como o grupo já acabou, o consórcio está acabando, ele não pega em carta, ele saca em dinheiro. Então é uma garantia que ele vai ter um dinheiro para ele aposentar daqui a 18 anos. Então a gente tem médicos, jogadores de futebol, grandes empresários, pai de filho recém-nascido, seu filho acabou de nascer, você vai lá e faz uma carta para ele. Se você tem essa estratégia ali, se você só quer fazer uma poupança para o seu filho, você vai pagando atrasado, que com 18 anos ele tem um dinheiro para ele começar a vida, entendeu? Então, quando a gente vem, por exemplo, para um lance fidelidade de 6 meses, aqui a gente vai tirar quem está pagando atrasado porque quer, quem pode ter se desorganizado, pode ter esquecido de pagar uma parcela, e isso é o que traz estratégia para o nosso jogo, e que é o que eu sempre falo, disciplina. Se você tem disciplina nesse investimento, aí é onde dá tudo certo. Beleza, você está pagando 6 meses em dia sem atrasar nenhuma parcela. Você entrou no Fidelidade 6, que você vai concorrer aqui, em média, com 42% do grupo. Ok. Vamos supor que você ficou 12 meses pagando, bonitinho, sem atrasar nenhuma parcela. O vencimento é todo dia 10. Você está pagando até dia 8, dia 9, dia 10. Você não está pagando atrasado nenhum mês. Você vai entrar na fidelidade de 12 meses, que você vai concorrer em média com 12% do grupo. E também nós temos o lance fidelidade de 18 meses, que é o caso de você ficar 18 meses pagando bonitinho, sem atrasar nenhuma parcela, você vai concorrer em média com 8% do grupo. Então, as suas probabilidades de contemplação é muito maior do que você ficar ali por sorteio ou por lance embutido. Por sorteio, que é as duas modalidades que a gente considera que é sorte, né? E 2 pontos que é importante falar. Os lances fidelidades, eles são uma extensão do lance embutido, ou seja, eles utilizam os 30% eles descontam os 30% do crédito no ato da contemplação. E na administradora que nós investimos, ela é a única administradora do mercado que você participa de todas as formas de contemplação de uma vez só. Então, você faz um consórcio hoje, você vai fazer um consórcio hoje como investimento. Você vai estar participando pelo sorteio e lance embutido, todos os meses. Aqui você está por sorte. Ficou 6 meses pagando bonitinho, não atrasou nenhuma parcela, aí você vai participar sorteio, lance embutido e lance fidelidade 6. Ficou 12 meses pagando, sem atrasar bonitinho, você vai entrar nas 4 formas de contemplação. Ficou os 18 meses pagando e ainda não foi contemplado e não atrasou nenhuma parcela, aí aqui você vai concorrer a todas as 5 modalidades de contemplação todos os meses. Então, ao invés de você ter que escolher, como em algumas outras administradoras, se você quer participar de um sorteio, se você quer participar de um lance embutido, aqui você vai participar a partir do 18º mês. Caso você ainda não seja contemplado, você participa de 5 formas de contemplação e cada forma com uma probabilidade diferente de ser contemplado. Aqui é o que eu falo que é como se desse 15 tiros para todo lado. Onde pegar, pegou. Então, basicamente, aqui a disciplina é a ferramenta que vai fazer o nosso investimento se tornar um investimento interessante e que você não vai ficar pagando um consórcio você não vai quitar um consórcio, por exemplo, você não vai pagar 220 meses sem ser contemplado, né? Aí isso aqui traz estratégia para o nosso investimento e acaba trazendo uma previsibilidade ali para a gente, como investidor. Beleza, Luiz, eu entendi que antes de eu contemplar, meu dinheiro está rendendo acima de qualquer investimento. Na contemplação, eu tenho diversos cenários que são extremamente benéficos e que a gente tem estratégia para contemplar, que aqui você não fica só por sorte. Mas aonde que eu estou colocando meu dinheiro? Quem que vai estar administrando esse dinheiro? Qual que é a minha segurança?
Aqui nós estamos falando de Grupo Erval. O Grupo Erval é um grupo gigante do Rio Grande do Sul, é um grupo com mais de 60 anos de mercado, e aqui eu deixo algumas empresas que fazem parte do Grupo Erval, que é HS Consórcios, que é a administradora que a gente investe, aí eles têm HS Seguros, HS Financeira, Galar Construções, eles são donos da iPlace, que é a maior representante Apple, América Latina, Lojas Taqui, Vou Levar, é um grupo literalmente gigante do Rio Grande do Sul. Então, o que isso, eu, Luiz Antônio, como investidor, me traz? Segurança. Aqui eu estou investindo com uma empresa sólida, que não é uma empresa aventureira que acabou de começar e que ela vai quebrar daqui 2 anos e eu vou perder meu dinheiro. Não. Aqui nós estamos falando da maior administradora de consórcio do Brasil, e uma empresa extremamente sólida com mais de 60 anos de mercado. E por que o método Sky é diferente? Basicamente, aqui eu deixo um comparativo do seguinte. Vamos supor que você vai fazer um consórcio lá no banco. Aqui é para quando você escutar do seu pai, do seu tio, do seu avô, de algum amigo. Eu fiz um consórcio no banco, a gerente mandou eu fazer e fiquei pagando anos que tem o consórcio. Quando você vai fazer um consórcio no banco, eu falo isso porque a minha esposa foi gerente de banco. Basicamente, eles são forçados a te empurrar. Se eles não te empurrarem consórcio e não baterem meta, eles são demitidos. Basicamente, essa é a realidade. Como funciona a venda de um consórcio no banco? Na maioria das vezes. Primeira coisa, você vai estar num grupo que, se você entrar num grupo desse, você vai estar num grupo que a dona Joana, ela é faxineira, ganha R$2.000 por mês e a gerente prometeu para ela que com R$500 por mês ela ia ter uma casa. Qual que é a probabilidade dessa mulher parar de pagar? 110%. Ela vai parar de pagar, porque ela foi enganada ao entrar neste consórcio, certo? Ou então a gente tem um outro cenário que é os empresários. Eu sou empresário, eu preciso de um capital de giro, eu ligo para o meu gerente e falo, gerente, eu preciso de R$1 milhão de capital de giro. Ele vai falar assim, Luiz, beleza, eu libero para você, mas você faz umas cartas de consórcio comigo? Uma mão lava a outra, você me ajuda a bater a meta, eu te libero o dinheiro, aquela famosa venda casada. Beleza, o empresário vai, faz as cotas, 3, 5 cotas de consórcio, ajuda o gerente dele, passa 3, 5 meses, ele vai ficar pagando um consórcio sem propósito por nada? Não, ele vai e cancela. Então, você vai entrar num grupo normalmente com 60 mil pessoas, que entra qualquer um, não tem filtro para entrar, as pessoas que estão lá, em sua maioria, elas foram empurradas a entrar nesse grupo, certo? E elas vão parar de pagar no período, principalmente em curtos períodos, e isso vai deixar com que esses grupos fiquem com baixa adimplência, porque qual que é o raciocínio? O consórcio, ele te contempla com o dinheiro das pessoas, as pessoas param de pagar, aí você fica por pura sorte. Aqui você está por pura sorte concorrendo com 60 mil pessoas e aqui você vai ficar pagando. 15 anos, aqui você vai quitar seu consórcio, que de fato acontece, tá? Agora, quando a gente vem para HS Consórcio, quando a gente vai investir no método, que é o método Sky, do nosso clube de investidores, a gente entra em grupos com até 3 mil pessoas, tá? São grupos que têm estratégia de contemplação diferenciada, que você não fica só por sorte, né? A gente tem estratégia de contemplação, alta adimplência, todo mundo que está nesses grupos hoje são investidores. Entraram nos grupos porque estudaram, porque foram orientados e porque quiseram entrar. Ninguém está ninguém está em um grupo hoje da HS sendo empurrado. Até mesmo porque quando você faz um consórcio como investimento, você recebe uma ligação do time de pós-venda da HS perguntando: te prometeram contemplação? Porque não é o perfil que a administradora procura. A administradora procura investidores. Então, se você está num grupo que é 20 vezes menor que um banco e praticamente todo mundo está pagando, porque eles estão lá porque quer, você está num grupo com alta adimplência. Isso significa que são grupos que têm formação de caixa para poder contemplar. São grupos que têm dinheiro para te contemplar. E todo estudo
do grupo e a cota exclusiva para você que é investidor, você conta com a assessoria da Sky que eu e meu time nós fazemos para você. Por quê? Você concorda comigo que o maior interessado na sua contemplação sou eu? Aonde que o Luiz Antônio ganha dinheiro? A partir do momento que você faz esse consórcio, você contempla ele e eu venho e te pago 20 ou 25%. Por quê? Eu estou comprando um ágio de uma carta mais barato, certo? Para eu poder jogar a minha lucratividade e vender ela no mercado mais caro. Então, vamos falar em números. Se você tem uma carta de 1 milhão e contemplou, eu vou te pagar 200 mil ou 250 mil nela e vou revendê-la por 300, 350, 400. Essa é dessa forma que a gente ganha hoje. Então, o maior interessado na contemplação dos nossos investidores somos nós e tudo que a gente puder de análise que a gente puder fazer de grupos e cotas diferenciadas para os nossos investidores. E aqui eu trago mais diferenciais ainda de um grupo de investidor, que é o grupo que você vai entrar. Você tem meia parcela até a contemplação, que é um diferencial, porque qual que é o raciocínio da HS? Antigamente o investidor que fazia 500 mil, agora com a mesma parcela, ele faz 1 milhão de crédito, porque agora ele vai pagar só a metade até a contemplação. Então você tem meia parcela até contemplar, que te possibilita ter acesso a créditos maiores do que você faria. São grupos que têm saldo no caixa para contemplar, são grupos com prazos estendidos, de 200, 220 meses, que possibilita que a parcela fique baixa e que traga uma boa rentabilidade na hora de vender ou uma parcela tranquila na hora de comprar um imóvel e colocar ele para alugar e deixar o aluguel se pagando. Lances autocontempláveis, ou seja, lances que só de você estar pagando você já está sujeito a ser contemplado. Os lances fidelidades, que é o que traz estratégia e previsibilidade para o nosso investimento. Variedade de créditos, então você tem vários créditos e parcelas que você pode escolher para se adaptar com o seu perfil de investimento. Possibilidade de junção de cotas, quando você contempla, Luiz, eu fiz 2 cartas de 250 mil e eu quero comprar um imóvel só. Você pode juntar essas 2 cartas e fazer um crédito de 500 mil, ou você pode juntar 10 cartas e fazer um crédito de 2 milhões e meio. Então, a gente tem essa possibilidade de junção de cotas. Quando a gente fala em venda deste consórcio contemplado, e quando a gente vai para o mercado de cartas de crédito contemplada, as cartas da HS, por diversos fatores, são extremamente valiosas e são cartas que têm bastante procura, tá? Relacionado às outras administradoras, bancos e etc. A HS hoje eu considero que é uma das administradoras que é menos burocrática na aquisição de bens através das cartas e por isso as cartas da HS valem ouro no mercado e são extremamente concorridas. Você conta com a assessoria da Sky Investimentos, você conta com a minha assessoria pessoalmente, você conta com a assessoria do nosso time entrando num grupo de investidor como esse. Você tem a garantia da compra da carta no ato da contemplação, que é uma garantia que eu te faço. Ou eu vou te pagar 20% se você fizer abaixo de 10 milhões, ou eu vou te pagar 25% se você fizer acima de 10 milhões, no dia da contemplação. Luiz, fiz uma carta de 1 milhão, paguei uma parcela e contemplei 200 mil reais no Pix. Lembrando, eu vou comprar essa carta sua por 200 mil e vou revendê-la mais caro, que é a nossa forma de ganhar dinheiro. E também vários cenários para a utilização do crédito. Todos aqueles cenários que eu te mostrei ali você tem através desses grupos de investidores. E além de todos esses diferenciais que você tem por entrar nesse grupo de investidor, você vai ter como um bônus da Sky, porque agora você está no método Sky e você está entrando no nosso clube de investidores da Sky Investimentos. Então, quando você entra no nosso clube de investidores, além de você fazer parte do nosso clube seleto de investidores, que são, hoje nós temos grandes nomes, grandes empresários e artistas, enfim, você vai ter consultoria online comigo e com o meu time. Basicamente, o que você tiver de dúvida, que você precisar em relação ao seu investimento, você vai contar comigo e com o meu time, via WhatsApp, via call, o que a gente puder fazer ali para vocês, porque é um assessoramento, a gente vai assessorar vocês, porque lembra,
aqui eu não estou te vendendo um consórcio, eu estou te trazendo para ganhar comigo. Então você está investindo, você está entrando como investidor para investir conosco e nós temos um relacionamento a ser construído a longo prazo, que a gente vai ficar ali um período, espero que grande, ganhando juntos. Você tem a compra garantida de 20% ou 25% da carta. Programa assistência de aquisição. O que é o programa assistência de aquisição? Além da curadoria de imóveis especializada de investidores que você tem da Sky, nós temos aqui na Sky, tanto o Sky Investimentos e o Sky Consórcio, nós temos uma equipe que vai fazer toda a parte de burocracia para você. Luiz, contemplei uma carta e quero comprar um imóvel. Toda a burocracia de mandar documentações para a administradora, conversar com a administradora, pedir todos os trâmites ali no ato da contemplação, quando você vai utilizar esse crédito, você vai contar com a equipe da Sky, que é especializada nisso, e você não vai ter custo nenhum, é um bônus que eu estou te dando. Você tem o suporte online no geral da nossa equipe, oferta de lance mensal. Então, todos os meses, o que você precisa preocupar? Em pagar o seu boleto em dias. Aqui nós ofertamos os lances fidelidades, que é aquele de 30% ali do crédito. Nós ofertamos para todos os nossos investidores todos os meses. Eu tenho uma equipe especializada que vai cuidar disso para você e você pode ficar tranquilo que eu fico em cima e todos os meses vai ser ofertado lance fidelidade para você. Então a única coisa que você precisa fazer é pagar sua parcela em dia e eu vou te mandar mensagem todo dia 8, pelo menos 2, 3 dias ali antes do dia 10, para te lembrar que você tem que pagar em dia, se a sua estratégia for a questão de entrar no lance fidelidade para ter uma contemplação num prazo legal, a gente vai estar entrando em contato com você, olha, recebeu o seu boleto e tudo mais, então você vai ter todo esse suporte meu e da minha equipe para a gente fazer com que esse investimento se torne um investimento legal e que seja compensativo para todo mundo, porque, como eu falei, o nosso propósito é que a gente fique durante anos e anos ganhando juntos. E, como eu falei, a curadoria de imóveis especializada em rentabilidade. A nossa curadoria de imóveis aqui, que você tem acesso, é um bônus que a gente te dá, ela é imóveis focado em rentabilidade. Luiz, contemplei uma carta, quero comprar uma casa para eu morar. Cara, aqui a gente vai te dar opções de imóveis que vai ter, que a gente tem uma estimativa de alto índice de valorização e rentabilidade, ou seja, imóveis que vão valorizar no período mais do que imóveis normais, vamos dizer assim, porque tem todo um estudo de região, de localização, que conta muito, e a questão da rentabilidade, se é um imóvel que tem alto fluxo de locação, que é o que vai te trazer ali de aluguel, que vai pagar a sua parcela e te sobrar dinheiro. Então, nós estamos te dando todos esses bônus, tanto eu, Luiz Antônio, quanto a nossa equipe aqui da Sky, nós vamos estar te assessorando em tudo que você precisar. E, Luiz, quais são os valores de crédito, os valores das minhas parcelas que a gente tem disponível? Agora que eu já entendi todo o processo de investimento, a gente precisa definir ali qual vai ser a sua estratégia de investimento. Basicamente, nós dividimos em 2 planos, tá? Nós temos o plano de 200 parcelas, que é ideal para você pulverizar o seu investimento, visando rentabilidade financeira ou aquisição de patrimônio. Então aqui são cartas de 250 a 380 mil reais, que são parcelas menores que normalmente nós, como investidores, usamos para fazer várias cartas, que a gente tem várias probabilidades de contemplação, que a gente vai contemplando, vendendo, contemplando, comprando imóvel, e a gente vai fazendo a verdadeira bola de neve, né? Então, a gente tem carta de 250 mil reais, meia parcela de R$ 768,75. Carta de 280 mil reais, meia parcela de R$ 861. Carta de 360 mil, meia parcela de R$ 922,50. Carta de 350 mil, meia parcela de R$ 1.076,25. Carta de 380 mil, meia parcela de R$ 1.168,50. Então, esse é o plano de 200 parcelas, que é 200 meses, tá? É um plano de 200 meses que a gente pode montar, que você pode montar a sua estratégia de investimentos baseado nisso. Fazer
5 cartas de 250 mil ou fazer 3 de 380. Isso vai de cada perfil, tá? Nós temos o plano de 220 parcelas, que são créditos de 500 mil a R$ 1 milhão, que nós utilizamos, que eu falo que é ideal para maximizar o nosso investimento, dar mais tração tanto no lucro quanto na alavancagem patrimonial. Então aqui são cartas que, por mais que são créditos maiores, que também, se você tiver um apetite, se você tiver uma disponibilidade maior, você pode fazer várias cartas. Por exemplo, uma estratégia bastante utilizada no nosso clube de investidores são várias cartas de 500 mil. Se você contemplar pelo sorteio, você pega 500 mil reais, você consegue comprar 2 flats ou um apartamento. E se você contemplar pelo embutido, você pega 350 mil reais que você ainda consegue comprar imóveis legais. E você pode diversificar da forma que achar melhor. Então a gente tem crédito de 500 mil, meia parcela de 1.397,50. Crédito de 600 mil, meia parcela de 1.677. Crédito de 700 mil, meia parcela de 1.956,50. Crédito de 800 mil, meia parcela de R$ 2.236. Crédito de 900 mil, meia parcela de R$ 2.515,50. E o crédito de R$ 1 milhão, que nós temos uma meia parcela de R$ 2.795. E Luiz, a gente só consegue acessar esses valores de crédito? Não. Também temos créditos de 1.250.000, 1.500.000, 1.750.000 e uma carta única de 2 milhões. Então a gente tem créditos maiores que possa fazer sentido para você também em formatos diferentes de investimento. Tudo depende do seu perfil. Eu tenho perfil de investidores que gostam de fazer cartas de 2 milhões, porque quando contempla, eles fazem para venda, eles pegam um valor a mais. Mas eu tenho investidores que já entenderam a questão do longo prazo e hoje nós temos investidores na Sky e um investidor só que tem 20 cartas de 1 milhão, que fracionou ali em várias cartas de 1 milhão, quando ele vai contemplando, algumas ele vai vendendo, outras ele vai comprando. Então tudo depende do seu apetite financeiro, principalmente, e do seu perfil. Às vezes você tem um perfil que só quer ficar vendendo as cartas, às vezes você tem um perfil que só quer comprar imóvel, ou então um perfil que eu falo que a gente chama de bola de neve, que é você faz, por exemplo, várias cartas de 500 mil, vai lá e faz 10 cartas de 500 mil. A cada 2 cartas que contemplar, uma você vende, coloca o dinheiro no seu caixa e faz um novo investimento, aplica e reinveste, e a outra você compra de imóvel e coloca para alugar. Então assim você tem sempre dinheiro entrando e patrimônio crescendo. Então galera, a nossa aula é isso. Aqui eu te mostrei o consórcio certo do jeito certo, eu te mostrei o nosso método de investimento que é validado por mim e por centenas e até milhares de investidores que fazem parte hoje do nosso clube da Sky Investimentos. Aqui abaixo eu estou deixando o número de WhatsApp para você clicar, para você mandar uma mensagem para a gente. Se você ainda tiver com alguma dúvida, eu e o meu time, eu e minha equipe, nós vamos tirar todas as dúvidas que você tiver e vamos te auxiliar da melhor forma para você se tornar um investidor do nosso clube de investidores. Então, a gente está deixando aqui abaixo agora, eu estou esperando sua mensagem lá. O que você tiver de dúvida já pode mandar para a gente. Eu espero que esse seja o início de mais uma parceria. Eu espero que de fato eu possa fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família, trazendo um investimento sério, trazendo uma alavancagem tanto financeira quanto patrimonial real, que vai fazer de fato diferença daqui 10, 15, 20 anos no seu patrimônio e no patrimônio da sua família. Muito obrigado pelo seu tempo. Para mim é um prazer poder te ajudar e eu estou te esperando aqui no WhatsApp. Valeu!